Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando aqui. Vamos iniciar uma breve discussão aqui sobre a temática que o PET 4, nessa semana 2, trouxe para nós na disciplina de Geografia, que é justamente a discussão sobre a Revolução Industrial. De fato, um dos períodos mais marcantes da história da humanidade, um momento em que se passa a transformar matéria-prima em algum tipo de produto numa velocidade muito maior. A Revolução Industrial não somente consolida o capitalismo, como também revoluciona a maneira que as pessoas lidam com os recursos naturais e o seu processo de transformação. Vamos inicialmente entender os primórdios da Revolução Industrial, né? O que existia anteriormente à invenção das primeiras máquinas, o que tínhamos, por exemplo. Sabe-se que as pessoas, a humanidade, desde sempre precisou se utilizar de alguns artefatos, de alguns instrumentos, que seja vestuário, calçado, que seja algum tipo de ferramenta, mas como essas coisas elas eram produzidas? Sabemos que anteriormente à indústria nós tínhamos a manufatura e mais anteriormente ainda nós tínhamos o artesanato como meio de produção das coisas. E aí nós vamos ver brevemente de que forma se caracterizava cada uma dessas etapas que antecederam o processo de industrialização. O artesanato. Hoje quando a gente fala de artesanato, de repente a gente vai lembrar-se daquelas pessoas que nas praias ou nas cidades turísticas, ou mesmo em qualquer cidade, vivem de vender ali alguns objetos de cerâmica ou de repente algumas bijuterias feitas artesanalmente. Hoje o artesanato tem uma característica distinta da desse período em questão, onde o artesanato era a forma exclusiva de produção de tudo que se pensava. Eu estou falando justamente da chamada Baixa Idade Média, ali por volta até o século XVII. Durante o renascimento urbano e comercial, sendo representado por uma produção de caráter familiar. A principal característica do artesanato é que era uma atividade exclusivamente familiar, né, onde o artesão era quem possuía os meios de produção. E também era ali o proprietário da oficina, das ferramentas, que, diga-se de passagem, eram muito rudimentares, não se tinha absolutamente nada de muito inovador, nenhum avanço tecnológico, por assim dizer, né? Tudo era muito rudimentar e também o processo de produção, de preparação, de fabricação de alguma coisa, se bem que esse termo fabricação não se aplica ao artesanato, porque fabricação vem de fábrica, né? Mas o processo de elaboração de um determinado produto, ele era mais demorado, até porque cumpria apenas ao artesão todas as etapas. Cabia a ele o início do processo, o processo intermediário e o acabamento final. Então isso demandava tempo e ali ele era o responsável por todas as etapas. Nessa circunstância, nesse período, não havia a chamada divisão ou especialização do trabalho. O artesanato é o estágio em que o produtor, o artesão, executava sozinho todas as etapas, da produção até mesmo a comercialização do produto. Não havia divisão do trabalho, ele cuidava de todas as etapas. E aí algumas imagens ilustram o que viria a ser a atividade artesanal desenvolvida ali até a chamada Baixa Idade Média por volta do século XVII. Após o processo de produção artesanal das coisas, houve a necessidade, a época, a história, o contexto fazia com que se aumentava a demanda por alguns produtos, era cada vez maior, então o artesanato já não estava mais dando conta de produzir ali o que aquelas cidades que estavam recrudescendo novamente, a atividade comercial que estava se restabelecendo, carecia de mais produtos, então o artesanato por si só não estava dando conta. É aí que entra em cena um segundo momento que antecede a indústria, que foi conhecido como a manufatura. O termo justamente diz isso, feito à mão. Mano vem de mão, fatura, fazer. Porém, mesmo que ainda era feito à mão, sem a utilização de máquinas, mas tinha uma diferença do artesanato justamente no processo de divisão das tarefas, né? Na manufatura, cada operário executava uma função, o que dava um pouco mais de celeridade no processo, o que acelerava um pouco mais o processo produtivo. Então, vamos pensar na fabricação de sapato. Um cortava o couro, o outro curtia o couro, o outro preparava o solado, o outro pregava, o outro dava acabamento final, por exemplo.
embora não se produzia com tanta rapidez como hoje se produz um calçado nas indústrias, mas era algo um pouco mais rápido do que se verificava no processo de produção no estágio artesanal. Então podemos entender a manufatura como esse estágio transitório entre o artesanato e a indústria. O seu processo, o seu período ali de maior desenvolvimento foi ali em meados do século XVII para a virada do século XVIII, quando, enfim, dá-se início às primeiras indústrias. Aqui algumas características da manufatura, né? A manufatura predominou ao longo da Idade Moderna, resultando da ampliação do mercado consumidor com o desenvolvimento do comércio monetário. Nesse momento já ocorre um aumento da produtividade do trabalho, devido à divisão, né? Ou seja, as tarefas passavam a ser divididas e por isso se verificava um certo aumento na produtividade. E a ampliação do mercado consumidor, relacionando-se diretamente ao alargamento do comércio. Então também coincide com esse período um incipiente aumento no mercado consumidor, já que o comércio também estava se recrudescendo, estava se reestabelecendo. Contextualmente falando, historicamente falando, estamos aí assistindo o final do período ali chamado como período feudal, né? E o restabelecimento do comércio naquele período renascentista, as cidades ganhando nova importância, e aí tudo isso veio a calhar para que a manufatura se estabelecesse também, e posteriormente as indústrias. Então, basicamente, eram essas as duas etapas produtivas que antecederam a indústria, artesanato e manufatura, respectivamente. Agora, o que foi, finalmente, a Revolução Industrial? Será que, de fato, é tão impactante a ponto de entendermos como uma revolução? Certamente. Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para as diversas partes do mundo, como a Europa Ocidental, os Estados Unidos e, enfim, entre outros países. Porém, a Revolução Industrial e as transformações causadas por ela possibilitaram a consolidação do sistema capitalista, como eu já falei. Então, a Inglaterra é o país pioneiro no processo de, criação das primeiras indústrias. As primeiras indústrias surgiram na Inglaterra, posteriormente em alguns demais países europeus, como a própria França, a Holanda, a Bélgica, né? E posteriormente ainda aos Estados Unidos e também ao Japão. Mas aí foram sucessivas as etapas de desenvolvimento da Revolução Industrial. O fato é que inicialmente a Inglaterra foi quem deu o pontapé inicial, sobretudo com algumas invenções que nós vamos ver adiante. Então entendamos a Revolução Industrial como esse processo, esse período de grande desenvolvimento tecnológico, de uma guinada realmente na história e no processo de produção das coisas. Revolução Industrial também pode ser aqui caracterizado como um processo de inovação tecnológica que substitui grande parte do trabalho manual pelo uso de máquinas, provocando um excedente de produção jamais alcançado até então na história. Ou seja, na medida que eu acelero o processo produtivo, eu também produzo um excedente. Então eu vou produzir em larga escala, fazendo com que, me possibilitando inclusive, produzir demais a ponto de criar um excedente, algo que até então não se verificava, porque a manufatura e o artesanato dava conta de produzir apenas aquilo que as pessoas precisavam, nunca se estocava nada. Hoje nós, por exemplo, vemos uma indústria de automóveis, o pátio da montadora é repleto de veículos para serem posteriormente comercializados. Então isso é o chamado excedente de produção, algo que somente a indústria possibilitou. Mais uma vez é importante salientar que a Revolução Industrial consolida o capitalismo, torna o capitalismo de fato como o mais importante sistema econômico e, consequentemente, intensifica aquela dualidade típica do capitalismo, especificamente na indústria, que é a dualidade, ou seja, a diferença, a luta de classes ali entre o que Karl Marx chamou de proletários e burgueses, trocando em miúdos, patrões e empregados. Na medida que as indústrias se estabeleciam, esses industriários, esses proprietários dos meios de produção, os patrões, o que Karl Marx chamava de burguês, contratava a mão de obra dos proletários, dos trabalhadores, que não eram os donos dos meios de produção. Os trabalhadores tinham apenas a sua força de trabalho, e essa força de trabalho era vendida para o industriário, era vendida para o burguês, para o patrão, que, enfim, no final das contas, auferia lucro, porque ele jamais iria pagar
a mão de obra daquele operário de acordo com o que de fato ele produzia. Então haveria sempre um excedente, um lucro para com o proprietário dos meios de produção, o burguês, o industriário, o hoje patrão. O que levou à Revolução Industrial? Quais foram as suas causas? A expansão do comércio internacional no século XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isso permitiu o acúmulo de capitais capazes de financiar o progresso técnico e o alto custo da instalação das indústrias. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas, produção e na criação de máquinas para a indústria. Logo, verificou-se que uma maior produtividade e se aumentavam os lucros quando empregavam-se máquinas em grande escala. Existe uma relação muito interessante entre o desenvolvimento das primeiras indústrias e a expansão do comércio, que se verificou ali no mercantilismo, no capitalismo mercantil, entre os séculos XVI e XVII, onde as potências europeias lançavam-se ao mar, entre aspas, por favor, para descobrir, e o entre aspas é para descobrir novos territórios e lhes explorar. Assim fizeram portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses. O fato é que a burguesia inglesa foi a que mais se sagrou vencedora, não sei se esse é o termo, mas a que mais se deu bem, de modo a ter acumulado tanto capital e de modo a ter possibilitado investimento na criação, nessas inovações técnicas, que eles iriam perceber que iria potencializar ainda mais os seus lucros. Então, o enriquecimento da burguesia durante o comércio internacional do século XVI e XVII, esses extraordinários lucros trazidos por isso, e aí esse acúmulo de capitais, sobretudo por parte da burguesia inglesa. Tanto é que foi a Inglaterra o primeiro país a se industrializar. Quais foram as imediatas consequências da Revolução Industrial? Diríamos ter sido métodos de produção mais eficientes e, consequentemente, uma maior produção de produtos, né? Então, se você elabora produtos em grande escala, você pode oferecer-lhes mais baratos, e isso estimula o consumo, então é um fator em cadeia, maior produtividade, menor custo e estímulo ao consumo, seria a consequência imediata. Poluição ambiental, é importante salientar que a Inglaterra, sobretudo, no início das primeiras indústrias ali, houve um impacto ambiental gigantesco. É importante também observar que a principal fonte de energia para fazer funcionar as engenhocas criadas na época, que eram extremamente evoluídas, era o carvão mineral. O carvão mineral é uma fonte de combustível fóssil, portanto muito poluente. Do conhecimento de todos que as primeiras máquinas inventadas, por exemplo, foi a máquina a vapor, né, que na verdade era aplicada no processo de produção de tecidos, no processo de fiação do tecido, né? Então a atividade têxtil foi ali a mais inicialmente impulsionada pelas primeiras máquinas. Então a máquina a vapor criada por James Watt foi muito importante, teria sido o pontapé inicial dessas indústrias, e também a criação da locomotiva, né, que acelerou o processo de locomoção. Então as primeiras composições, os primeiros trens movidos também a carvão mineral. Então tudo isso gera uma poluição ambiental muito grande, né? Aumento da poluição sonora, outra consequência, êxodo rural, né? E consequentemente o crescimento desordenado das cidades. É importante dar uma pausa, uma reflexão um pouco maior nessa questão do êxodo rural, porque nesse período do surgimento das primeiras indústrias estava em vigor também a lei dos cercamentos, o que possibilitava, por exemplo, com que os próprios burgueses, com que os próprios industriários, né, ali comprassem essas terras dos camponeses de forma até bastante desvantajosa para os camponeses. Então essas terras eram compradas pelos industriários, na perspectiva de que eles criassem, por exemplo, ovelhas para a produção de lã e, consequentemente, para a fabricação do tecido. E esses camponeses, tendo suas terras vendidas aos industriários, lhes restava ir para as cidades e ali trabalhar justamente nessas fábricas que estavam surgindo. Cidades surgiram a partir desse processo. Na Inglaterra, Liverpool, por exemplo, Manchester, a própria Londres, que na verdade já era uma cidade, já existia, mas ela cresce exponencialmente a partir do processo de industrialização, mas com toda essa situação, com todo um processo de precariedade da estrutura urbana, que também se verificou muito isso inicialmente. Claro que hoje Manchester, Liverpool, Londres,
são cidades impecáveis, mas isso porque se passou por um processo de transformação interessante, mas inicialmente existia uma precariedade muito grande, uma precariedade nas condições de vida das pessoas que foram trabalhar nessas fábricas e morar em lugares insalubres, e exploração da mão de obra feminina, da mão de obra infantil, entre outras questões. Aqui esse esquema mostra as razões que levaram a Inglaterra a ser o país pioneiro, né? A ser o primeiro país a se industrializar. Então, o acúmulo de capitais, nós falávamos já, uma grande quantidade, uma reserva significativa de carvão mineral e minério de ferro, que foram os dois minerais fundamentais, carvão mineral na condição de fonte de energia e minério de ferro na condição de matéria-prima. O cercamento dos campos, essa lei do qual me refiro, que falamos anteriormente. Uma mão de obra abundante, barata e disponível, os ingleses tinham, e esses avanços tecnológicos que foram financiados aí pelos burgueses enriquecidos a partir da expansão comercial dos séculos anteriores. A partir da máquina, fala-se numa primeira, numa segunda e até numa terceira e quarta revolução industrial, seriam as etapas. Porém, se concebermos a industrialização como um processo, seria mais coerente falar-se num primeiro momento, onde a energia a vapor foi a principal fonte de energia, isso no século XVIII, o que viria a ser um primeiro momento da revolução. Num segundo momento, a energia passou a ser a energia elétrica, porque ela já fora descoberta, isso no século XIX. E num terceiro e quarto momentos, representados respectivamente pela energia nuclear e pelo avanço da informática, da robótica e do setor de comunicação ao longo dos séculos XX e XXI. Então, assim, a questão da fonte de energia muito diz com relação às etapas de evolução da Revolução Industrial, as etapas de desenvolvimento da Revolução Industrial. Inicialmente carvão mineral como principal fonte de energia, posteriormente, aí já no século XIX para o século XX, temos no segundo momento, na chamada segunda revolução, a energia elétrica, a eletricidade sendo descoberta, e por fim, no terceiro e quarto momento desse processo de evolução da indústria, teríamos aí a robótica e também a informática sendo como um dos principais aspectos e elementos desse avançar das indústrias. Aqui, o que ilustra os principais avanços da maquinofatura, né, que o termo maquinofatura corresponde à indústria, né? Em 1767, a máquina de fiar de James Wadsworth, eu acho que é essa a pronúncia, tá certo? Na verdade, foi o primórdio, essa máquina de fiar foi o primórdio da máquina a vapor. A máquina a vapor, diríamos, ter sido uma evolução dessa máquina de fiar, tá certo? E em 1769 também tivemos a invenção do tear hidráulico, né, que todas essas foram ali embrionárias antes da invenção da máquina a vapor, que acabou acumulando os conhecimentos técnicos da máquina de fiar e do tear hidráulico para posteriormente ser criada a máquina a vapor. Em 1814, George Stephenson idealiza a locomotiva a vapor, que é outra grande invenção da primeira Revolução Industrial. Em 1805, o norte-americano Robert Fulton revoluciona a navegação marítima, né, criando o barco também a vapor. Então percebam que o vapor era o principal mecanismo de propulsão das máquinas, dos meios de locomoção. Claro, esse vapor sendo gerado a partir da combustão, a partir da queima do carvão mineral. Agora vamos pensar nas revoluções industriais, nessas etapas da Revolução Industrial. Não é um episódio, mas um conjunto de transformações econômicas, sociais e tecnológicas. A gente tem que entender como um processo, e não como momentos distintos. A primeira foi nesse século, a segunda nesse, a terceira naquele. Na verdade, foi um processo evolutivo. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra, para recapitular de novo, se concentrou na indústria têxtil, na produção de tecido e no uso da máquina a vapor, e pode ser situado no período que vai de 1780 a 1840. Os demais países da Europa Ocidental viriam a copiar esse sistema industrial e também se industrializariam. Repito, é o caso da França, da Holanda, da Bélgica. As revoluções industriais permitem a geração de mais demanda por meio de novas tecnologias e, por isso, ampliam o potencial de acumulação de capital. Por isso mesmo que o capitalismo encontrou na Revolução Industrial um nicho perfeito de desenvolvimento e consolidação.
A segunda revolução industrial está associada à eletricidade, ao motor a combustão interna, que seriam os automóveis, e à siderurgia e à petroquímica. Ela emerge no final do século XIX, mas apenas se consolida no pós-Segunda Guerra Mundial sob a liderança norte-americana, generalização da produção e do consumo de massa. Esse segundo estágio de evolução da indústria ele foi muito importante e nele se obtiveram inúmeras descobertas. Por exemplo, a eletricidade, né, a descoberta do petróleo como fonte de energia e, por conta disso também, a invenção dos motores à explosão, e aí a combustão interna, como é o caso dos automóveis, que tinham no petróleo e o subproduto do petróleo, como diesel e gasolina, como suas principais fontes propulsoras de energia, tá certo? Então a siderurgia, ou seja, o aprimoramento da transformação do minério de ferro, do aço, a indústria petroquímica, repito, não está aqui no slide, mas também destaca-se aqui a criação do cinema, a invenção do rádio, são todas criações, a lâmpada elétrica, tudo desse período aqui que nós costumamos denominar como segundo estágio da Revolução Industrial. Alguns autores sugerem que hoje vivemos a terceira Revolução Industrial, cuja peculiaridade é o surgimento de um conjunto de tecnologias que procuram lidar com a informação, a informática, as telecomunicações e a biotecnologia. O fato é que em cada uma das etapas da Revolução Industrial percebe-se uma nova onda tecnológica, a expansão do comércio, dos capitais e o predomínio de uma ideologia liberal e a redistribuição de poder político entre as nações. Em cada um desses períodos evolutivos da indústria, um país ou outro se destaca, se torna hegemônico, assim como foi a Inglaterra no primeiro momento, no segundo momento tivemos a Alemanha, o próprio Estados Unidos, o Japão, no terceiro momento os Estados Unidos se consolidando ainda mais, né? Então, tudo isso deve ser também considerado quando o objetivo é analisar os estágios evolutivos da indústria. Esse quadro ajuda a gente a entender um pouco esse período evolutivo da indústria, né? Então temos a primeira Revolução Industrial, época, século XVIII, locais de abrangência, Inglaterra, máquina a vapor, trens e barcos a vapor, tecnologia, carvão e ferro. Segunda Revolução Industrial, século XIX, aproximadamente entre 1860 e 1900, locais de abrangência, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão. Máquinas, foram as máquinas movidas a energia elétrica e meios de combustão a partir da descoberta do petróleo, por exemplo. Tecnologia, aço, eletricidade e petróleo. E o que viria a ser a terceira revolução, época século XX, virando para o século XXI, locais de abrangência, espalhou-se pelo mundo em diferentes gradações, ou seja, nem todos os países são industrializados, por mais que se diga que estamos na terceira ou quarta fase da revolução da indústria, mas nós temos que entender que nem todos os países têm a mesma gradação, o mesmo nível de desenvolvimento industrial. As máquinas já são as novas fontes de energia, eólica, solar, revolução digital, tecnologia, robótica, informática, indústrias químicas, engenharia genética, fibra ótica, etc. Basicamente, esse quadro é para nos apresentar ali esse processo evolutivo da indústria, né? E hoje o país, quanto mais industrializado ele for, é evidente que ele vai ser cada vez mais consolidado no capitalismo, mais desenvolvido, é um país cuja população terá mais acesso ao emprego, à renda, entre outras questões. E, infelizmente, o outro lado da moeda é também um país que, por que não, infelizmente, porque assim é que se verifica nos dias atuais, é um país que vai poluir mais, isso quando a atividade industrial não for seguida também de uma preocupação da preservação ambiental, de uma produção sustentável. A gente tem visto aí muitas situações de poluição atmosférica, dos rios, do solo, por conta da atividade industrial. E aqui são as imagens que ilustrariam, né, o que viria a ser a primeira revolução industrial, as imagens ilustrando aí as suas tecnologias. A segunda revolução industrial, já inicialmente destacando a descoberta do petróleo, a invenção do telefone, né, também a produção de automóveis, muito em função do petróleo como fonte de energia. E por fim a terceira revolução industrial, já com a robótica, né, enfim, em todos os segmentos da produção, seja
na automobilística, seja em outras áreas, né? Então temos a inovação no processo de produção de veículos, também a inovação no processo de extração e refino do petróleo, e poderíamos também salientar a questão ali da informática aplicada, de uma série de outras inovações que estamos experimentando. Poderíamos até concluir que estamos numa fase da inteligência artificial, né? Cada vez mais percebemos a tecnologia avançando para esse campo. A locomoção também ela se reinventa. Estamos também numa fase em que os transportes, os meios de transporte, eles se locomovem a velocidades assim absurdas. Então, a inventividade humana parece infinita. Então, quanto mais se evolui, mais se descobre, mais se inventa, e aí cada vez mais, inclusive, se aprofunda as desigualdades, porque nem todos os países têm acesso a todos esses meios produtivos, a toda essa inovação tecnológica numa mesma gradação. Então, basicamente, eram essas as questões a serem, né, abordadas. O PET trouxe isso para vocês. A gente vai, num outro momento, num áudio, discutir com vocês as questões que foram colocadas no exercício, tá certo? Eu agradeço pela atenção, você que chegou até o último slide comigo aqui, obrigado pela compreensão, espero ter contribuído em algum momento para a nossa aprendizagem. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.